Dá-lhe, gurizadinha. Finalmente chegamos na última questão da prova de seleção do IFSU, a prova de seleção de 2025 do primeiro semestre. Lembrando, né, gurizada, que é o seguinte, ó, eu vou continuar resolvendo outras versões, né, das provas do IFSU. Na sequência, eu vou resolver todas as questões de matemática da seleção de 2026. Então é o seguinte, fiquem ligados, né? Fiquem ligadas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tá legal? Para quem vai fazer esse tipo de prova de seleção. Vamos lá então para a questão número 20, a última de 2025. Vou dar uma lida, olha só. Qual a razão? Lembrando que razão na matemática, né, é uma divisão, tá, gurizada? Qual a razão entre a área de um círculo de raio R e a área de um quadrado nele inscrito? Né? Inscrito é o que está dentro, né? Muito bem. E aí tem ali as opções de respostas, né? Ok. O que que eu fiz, ó? Eu peguei na internet uma imagem de um quadrado inscrito num círculo. Tá aqui o cara, ó, certo? E eu vou resolver essa questão de duas maneiras distintas, de duas maneiras diferentes, tá ligado? A primeira delas é um pouquinho mais elaborada, né? Depois uma segunda maneira de resolução que vai nos levar direto já a uma resolução mais facilitada, digamos assim, tá? Mas tudo bem, então. Vou fazer a primeira maneira, né, que é um pouquinho mais trabalhosa, essas coisas assim. Depois, na segunda maneira, então, uma maneira mais rápida e mais fácil. Certinho? Bora lá, então. Outra coisa, ó. Eu vou resolver essa questão já traçando uma diagonal nesse quadrado aí, tá? Deixa eu colocar a régua aqui, que vocês vão entender por que que vou fazer esse tipo de coisa aí, tá? Eu já deixei a régua aqui numa inclinação de 45 graus, só vou arrastar ela aqui para traçar a diagonal aqui nesse cara. Deixa eu ver se eu consigo acertar certinho aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos ver se eu consigo riscar esse cara aí. Vou riscar de cor preta, vamos ver aqui uma coisa. Que maravilha, show. Tri. Deixa eu esconder a régua para ver como é que ficou essa diagonal aí, vamos ver. Perfeito, tá? É isso aí mesmo. Então, bora lá para a primeira maneira para resolver essa questão aí. Muito bem, é o seguinte, quer ver? Eu vou chamar essa diagonal desse quadrado aqui de D maiúsculo, certinho? Deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Vou pegar esse cara aqui, ok? Certo. Ah, olha só, se vocês prestarem bem atenção com aquele olhar bem atento, vocês vão perceber que essa diagonal aqui do quadrado que está inscrito, o inscrito que está dentro do círculo, eu vou dizer então que a diagonal, ops, eu vou dizer então que a diagonal, vou escrever aqui, ó, que a diagonal do quadrado, a diagonal D, deixa eu arrumar esse D, que a diagonal D do quadrado, a diagonal D do quadrado é igual ao diâmetro vou chamar o diâmetro de D minúsculo, ao diâmetro D do círculo. E aí é o seguinte, ó, então D igual a Dzinho minúsculo. Vou deixar esse cara aqui, isso aqui vai ser muito importante para a nossa resolução. Vou deixar esse cara bem aqui, ó. E aí, bora lá então, vamos continuar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o valor dessa diagonal aqui, tá? Lembrando que essa figura aqui é um quadrado, se é um quadrado, todos os lados, os quatro lados têm o mesmo valor. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar então esse lado aqui de L e esse lado aqui de L. E aí eu vou usar, como aqui eu tracei uma diagonal, formou aqui um triângulo retângulo, né? Então, Pitágoras, né, gurizada? Então, eu vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever direitinho aqui. Eu vou usar Pitágoras e vou calcular, então, de uma forma genérica essa diagonal aí. Pitágoras, então, vai ficar d ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Vou continuar aqui em cima, ó. Diagonal ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Resolvendo isso aí, isolando então essa diagonal, vai ficar que a diagonal é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Eu já falei em resoluções anteriores que a raiz de um produto é o produto das raízes. O que que eu vou fazer? Ó? Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Sacou? A diagonal. Deixa eu subir um pouquinho esse quadro aí. Deixa eu ter mais espaço. Ok. Olha só. Lembram desse detalhezinho aqui? Aqui o índice é 2. Nessa raiz quadrada aqui de L ao quadrado. Aqui o índice é 2 e o expoente é 2. Aí tu pode fazer aquela simplificação, né? Aquele macete super útil, ó. Corta aqui. Resposta aqui dentro da UL. Então, eu só vou colocar na ordem, ó. Ali a raiz de L ao quadrado ficou L e vou deixar indicado a raiz de 2. Então, a diagonal é L raiz de 2. Muito bem. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que arrumar uma maneira de fazer uma relação entre a diagonal, que vale L raiz de 2, com o diâmetro, então, desse círculo aí, tá? Olha ali, ó. O que que é o diâmetro? Vou botar aqui, ó. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certinho? Então, se a diagonal é igual ao diâmetro, eu posso dizer também que a diagonal, neste caso, é 2 vezes o R. Estão ligados, gurizada? Por causa dessa relação aqui, tá? Gurizada, a matemática ela é fascinante por causa desses detalhes, assim. Eu acho isso aí maravilhoso. Quer ver, ó? Olha para cá. Aqui a diagonal vale L raiz de 2, né? Então eu vou vir aqui no lugar do D maiúsculo e vou colocar L raiz de 2 e vou isolar o R, que vai nos ajudar e muito. Saca só, vou botar aqui, ó, no lugar da diagonal, L raiz de 2 igual a 2 vezes o raio. Eu quero isolar esse raio aqui, ó, porque eu vou usar depois na relação das áreas, tá? É o seguinte, ó, isolando o R, como é que fica? Vai ficar R igual, o 2 passa dividindo, eu só vou acertar direitinho, L, que multiplica a raiz de 2, dividido por 2. Aqui está o raio, ó, do círculo. Cara, que coisa mais linda. Olha só, eu consegui fazer, ou nós conseguimos fazer uma relação do raio do círculo com a diagonal do quadrado. E agora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos relembrar as fórmulas da área do círculo, da circunferência, né? E a área de um quadrado. Vou começar aqui com a área de um quadrado. Vou botar A, e aí eu vou desenhar um quadradinho aqui, ó, para a gente saber que é a área do quadrado. Estão ligados, né? Ok. Então, a área de um quadrado é L ao quadrado. Está aqui a área do quadrado.
E a área de uma circunferência, de um círculo, vou botar um Czinho aqui, como é que a gente aprendeu lá na escola, lá no fundamental? Π que multiplica a raio, vou arrumar esse R aí, de novo, que multiplica o raio ao quadrado. Eu estou usando um R maiúsculo porque no enunciado tem um R maiúsculo, tá? Muito bem. Olha só, o que que eu vou fazer, ó. Vocês viram que aqui na área do quadrado a variável é um L. E aqui na área do círculo a variável é um R. Então, a gente tem que arrumar uma maneira de deixar uma variável só, tá? De que maneira? Aqui o raio eu chamei de L vezes raiz de 2 dividido por 2. É exatamente o que eu vou fazer aqui nesse cara aqui, ó, na área do círculo. Eu vou substituir esse R por esse valor aqui, ó, tá? E aí a gente consegue relacionar e deixar uma variável só. Bora lá então. Reescrevendo a área do círculo, vai ficar π, que multiplica no lugar do R, eu vou colocar L raiz de 2 dividido por 2, detalhezinho, tudo isso elevado ao quadrado. Que coisa mais linda. Vamos continuar fazendo essa resolução maravilhosa. Deixa eu subir esse quadro um pouquinho mais aqui. Ah, outra coisa, gurizada, ó, a gente vai finalizar essa questão aqui agora. Lembrando que o exercício, ele pede a razão, que é a divisão, né, entre a área do círculo e a área do quadrado. Então, é o seguinte, ó, tá aqui no cantinho, se consigo fazer aqui, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Pede a razão. Ops. Vou escrever aqui então que pede a razão. Caraca, o que que eu fiz aqui? Tecnologia, né, gente? Eu vou escrever aqui então que é a razão, né? Entre a área do círculo e a área do quadrado. Ok. Como é que fica, ó? Deixa eu continuar aqui do ladinho. No lugar da área do círculo, eu vou colocar, cuidado, tá? Detalhezinho, π, que multiplica L raiz de 2 dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pela área do quadrado, que é L ao quadrado. Certo. Aqui tem uma divisão de frações, então esse cara aqui seria a primeira fração, esse aqui a segunda. Mas antes de fazer essa divisão, eu vou ajeitar esse cara aqui, ó, porque eu vou elevar ao quadrado L raiz de 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, né? Lembrando que quando tu eleva uma fração a um expoente, tu eleva o numerador e o denominador ao mesmo expoente. Então vamos dar uma ajeitada nisso aí. Vou colocar uma setinha aqui do lado. Vai ficar π, que multiplica L ao quadrado, L ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, olha só, gurizada. Aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, aqui tem 2 expoente 2, então simplifica esse índice com esse índice aqui, aliás, esse índice com esse expoente aqui, corta e corta, né? Lembra disso aí? Aqui, ó, corta aqui, deixa eu arrumar essa simplificação, ó, corta aqui e corta ali, sobra só o 2 ali dentro, então vai dar 2, tá? E aí, o denominador ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Tá? Ficou assim, dividido por L ao quadrado. Sacou? Continuando aqui do ladinho, ó. Cara, é o seguinte, ó. Mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Só que assim, ó, esse π tu pode enxergar assim, quer ver, ó? Π sobre 1 vezes L. Então, eu vou botar o 2 na frente para ficar uma escrita mais bonita. 2L ao quadrado dividido por 4. E aqui eu já posso dar uma ajeitadinha, no caso tudo isso aqui, né? Dividido por L ao quadrado.
Aqui eu vou dar uma ajeitada nesse 2 e nesse 4, eu vou simplificar, vai ficar um meio aqui, tá? E um meio é um vezes L, que vai dar L, 1 vezes L ao quadrado, que vai dar L ao quadrado, e aqui embaixo vai ficar 2, tá? Entenderam essa simplificação aí, né? Então aqui, ó, vai ficar assim, π vezes L ao quadrado sobre 2, tudo isso dividido por L ao quadrado. Que show! E aí, o que que dá para fazer aqui, ó? Ali no numerador, eu posso deixar assim, quer ver? Π vezes L ao quadrado, dividido por 2, dividido por L ao quadrado. Divisão de frações, mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Aqui embaixo do L ao quadrado, tu pode enxergar aqui, ah, quando não tem valor embaixo, né, tu pode enxergar aqui o número fica pela segunda invertida. Aqui embaixo do L ao quadrado, tu pode enxergar aqui, ah, quando não tem valor embaixo, né, tu pode enxergar aqui o número 1, ó, tá? E aí como é que fica? Mantém a primeira, π vezes L ao quadrado dividido por 2, vezes a segunda invertida, 1 L ao quadrado, né? E agora vai ficar o seguinte, ó, esse cara aqui eu posso simplificar com esse aqui. O que que vai acontecer? 1 vezes π, π, sacou? Π. E aqui embaixo, quando eu simplifico aqui, ó, aqui ficou 1, tá? No lugar de ser ao quadrado ficou 1, porque eu simplifiquei esse por esse. Simplificar é dividir, né? Esse por esse dividido, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, tá? E aí, o que que sobrou? Ó, o que que sobrou aqui embaixo? 2. E aí, aqui sobrou o nosso querido 2. Aqui está a resposta dessa questão. A resposta é π sobre 2. Vamos dar uma conferida no gabarito. Antes, vamos ver se tem essa aqui. Antes, vamos ver se tem essa resposta nas possibilidades ali, né? Seria aqui a letra D, ó. Deixa eu marcar aqui já. Uma cor preta. Aqui. Galerinha, eu moro na cidade, uma cidade chamada. O nome da minha cidade é Esteio, que é na região metropolitana de Porto Alegre. Bem próximo a Porto Alegre, região sul, lógico, né, gurizada? Cara, tá muito frio, chovendo. A vontade que eu tenho é de ir rapidamente, ali, rapidinho na cozinha, fazer uma pipoca bem salgada e depois retornar para cá. É a vontade que eu tenho. Então, deu ali, deu π sobre 2, letra D. Vamos ver o gabarito. Questão 20. Deixa eu subir esse cara aqui. Esse gabarito aqui é da URGS. Deixa eu ir para baixo aqui. Aí. Pegar uma cor ali, ó. Questão 20, letra D. Ok, perfeito. Fechou todas, né? Tá aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, vou voltar para essa questão novamente, questão 20, e vou resolvê-la de uma maneira diferente, que vai ser um pouco mais rápido, né? Aliás, eu acho que bem mais rápido, vocês vão perceber agora, do que essa primeira que eu fiz aqui, tá? Que deu esse monte de cálculo aí. Tá legal? Então vamos lá para uma segunda resolução da mesma questão. Daí, gurizadinha. Então, olha só, quer ver, ó? Tem essa outra maneira de resolver essa questão aí. Deve ter outras, né? Mas eu escolhi essas duas, tá? Essa segunda aqui é mais rápida e mais, digamos assim, mais fácil, tá? Mais fácil a partir do momento em que tu já conhece uma forma específica para esse tipo de exercício. Por exemplo, ó, tem uma forma da área do quadrado que considera a diagonal desse quadrado aí, tá? Que é a seguinte, ó, a área do quadrado é igual a diagonal ao quadrado dividido por 2. Então, essa fórmula aqui é bem legal e bem interessante. O que eu vou fazer? Ó? Vou considerar essa fórmula e vou fazer o seguinte, ó, eu só vou substituir ali na diagonal do quadrado
vai ficar assim, ó. A área do quadrado é igual. Na diagonal eu vou colocar 2r's, tá? 2r's ao quadrado dividido por 2. E agora eu vou relacionar essa fórmula aqui com aqui a do círculo. Só que o exercício pede para fazer a razão da área do círculo com a área do quadrado, que agora ficou 2r ao quadrado sobre 2, tá? Então vamos lá. Olha que legal, quer ver? Ó? Calculando a razão dessas duas áreas, fica assim. A área do círculo, π, que multiplica r ao quadrado. A área do quadrado, dando aquela ajeitadinha, né, gurizada? Fica 2r ao quadrado dividido por 2, tá? E aí, seguinte, ó. Divisão de frações, mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Vamos lá. Π vezes r ao quadrado vezes a segunda invertida. 2 dividido por 2r ao quadrado. Sacou? E aqui, olha só, ó, eu posso simplificar esse r ao quadrado aqui, porque aqui embaixo, ó, o que que vai dar aqui embaixo? Vou fazer direitinho aqui, quer ver? Ó, ficaria assim, ó, π que multiplica r ao quadrado vezes 2 dividido. Vou levar ao quadrado esse 2r ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e r ao quadrado, que é r ao quadrado. Aí ficaria assim, ó, 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4, caraca. 2 ao quadrado, 4, e r ao quadrado, r ao quadrado. Esse com esse, o que que sobra? Sobra, vou colocar na ordem, 2π dividido por 4. Simplifica esse 2 aqui por 2, esse 4 por 2 também. Resposta π sobre 2. Terminou a questão. Bem rapidinho e bem fácil, né, gurizada? A diferença de uma resolução para outra, né? A primeira que eu fiz deu todos aqueles passos, né? Enfim, para chegar no resultado final. Aqui já na segunda resolução, a partir do momento em que tu consegue lembrar dessa fórmula aqui que relaciona a diagonal de um quadrado, tu pode ir bem mais rapidinho, né? Fechou? Feito, gurizada. Bora lá então para a versão agora de 2026, né? Que eu vou começar a resolver na sequência. Valeu? Fiquem ligados e fiquem ligadas, porque eu sei que vai ajudar bastante vocês.